Agora sim, hein, senhoras e senhores, agora sim vamos começar a falar de Pantera Negra Wakanda para sempre, Pantera Negra Wakanda Forever com spoilers. Esse filme que muita gente esperou, esse filme que teria que trazer vários aspectos e várias camadas e deixar essas camadas claras, e nós precisamos falar sobre ele agora, lembrando, nesse vídeo com spoilers. Então, roda a vinheta e bora. A sequência de Pantera Negra, que revolucionou o cinema e deixou a sua marca, chegou, senhoras e senhores, chegou, está entre nós, assistiu o filme hoje e agora vamos comentar nesse vídeo aqui com spoilers. Vamos falar mais abertamente sobre esse filme, lembrando que se você não assistiu o filme, eu não aconselho você ver esse vídeo. Esse filme em específico merece um tempo de absorção. Você precisa assistir ele, entender ele, e aí depois você vem aqui pra gente comentar, pra você expor os seus pontos também do que você achou de Pantera Negra com spoilers. Lembrando que você faz isso, expõe seus pontos, comentando aqui, viu? Então não esquece, desde já, comente o que você achou de Pantera Negra caso você tenha assistido, se inscreva no Dimensão Zero, curta o vídeo, me ajuda muito, não te custa nada, filmaço, estamos voltando com tudo aqui no Dimensão Zero, beleza? A partir de agora, então, vamos falar com spoilers de Pantera Negra Wakanda para sempre, esteja avisado, hein? E olha, começando com spoilers, que responsabilidade que o Ryan Coogler tinha em mãos, né? Que o nosso diretor, o diretor de Pantera Negra 2 e diretor de Pantera Negra 1, também roteirista dos dois filmes, tinha em mãos, né? Ele precisava fazer uma série de camadas, deixar o filme com uma série de camadas e não deixar de dar atenção pra nenhuma delas, né? Em Pantera Negra 2, nós temos ali a passada de manto, pra onde Pantera Negra passará o manto de Pantera Negra, porque no filme também ele morre, e esse é o primeiro ponto muito interessante. Em Pantera Negra 2, nós temos a história de Shuri tomando esse manto do Pantera Negra e tendo que lidar com uma série de questões na sua vida, o que deixa o filme muito interessante. Como ela recebe esse manto, com qual espírito ela recebe esse manto e como que a história vai levar esse manto, esse espírito dela pra frente, né? Ela precisa lutar contra os próprios desejos e as suas próprias vontades, pensando no bem do reino, pensando em como ser uma Pantera Negra e também tentando honrar a memória do seu pai, do seu irmão e da sua mãe. E como eu disse, quando Chadwick Boseman faleceu, nos deixou em 2020, vítima de um câncer, o Ryan Coogler começou a mudar o roteiro de Pantera Negra 2 e ele tinha uma grande missão e um grande desafio em mãos. Primeiro, homenagear o personagem, homenagear o ator que fez esse universo, o protagonista que fez esse universo ser muito do que ele é. Então, ele tinha que honrar o legado desse ator com uma história. Fazendo isso, ele tinha que fazer ligações e inserir caminhos novos, tanto para a história de Wakanda, para a história do Pantera Negra, quanto para a história da Marvel em si. Estamos falando de um universo compartilhado, estamos falando de um universo da Marvel. Como o Ryan Coogler conseguiria colocar esses pontos em harmonia? Como ele conseguiria substituir vários pontos contando uma mesma história e mudando muito de um roteiro e de uma métrica de como fazer muito já estabelecida? Pantera Negra 1 tem essa métrica de roteiro, essa métrica do que fazer ou não muito estabelecida. Como o Ryan Coogler continuaria tudo isso? Mas uma coisa eu posso te garantir, ele consegue e consegue com maestria, senhoras e senhores. Porque ele cumpre o desafio de ter em Pantera Negra 2 a continuação de uma história sem o seu personagem principal, sem o personagem fundamental, que é o protagonista. E como eu disse, o filme consegue fazer isso muito bem, o roteiro de Ryan Coogler consegue fazer isso muito bem. O começo do filme nós temos Shuri implorando a Deus para salvar o seu irmão. E é interessante como ela coloca um desafio a Deus, de salve o meu irmão,
e eu começo a acreditar em você. E aí, nós temos o começo desse filme com o momento mais esperado. Qual seria o caminho que Ryan Coogler usaria para Chadwick Boseman? E aqui temos o mais certeiro. T'Challa é vítima de uma doença que o leva, uma doença fatal. Nós não sabemos qual doença é, mas sabemos que foi uma doença que matou ele aos poucos. E dói ver a Shuri implorando pela saúde do irmão e pro irmão não ir. Dói ainda mais quando ele se vai e nós temos a rainha Ramonda contando isso a ela. E desse momento em diante, com a morte de T'Challa, tudo começa a mudar em Wakanda. A partir dali, o Wakanda precisa se proteger de países que querem explorar o Vibranium, arrumam um inimigo por conta de Riri Williams e precisam lidar com uma ameaça à altura, se não maior que a própria Wakanda. E no meio disso tudo, Wakanda para Sempre é um filme que trata essencialmente sobre o luto em seus personagens. E o primeiro momento em que esse luto é tratado é sobre a primeira homenagem a Chadwick Boseman. Ryan Coogler foi cirúrgico em nenhum momento ter trazido, seja por CGI ou de outra forma, a figura de T'Challa. E olha como ele foi cirúrgico. Nós precisávamos sentir a dor daquele elenco perdendo seu rei. Nós precisávamos sofrer com esses personagens. O que o Ryan Coogler fez foi nos levar a sentir uma dor que nós já tínhamos com o falecimento de Chadwick Boseman, mas inserindo essa dor no contexto do filme. T'Challa e Chadwick Boseman se confundem em vida e em ficção. E é muito singelo como essas homenagens são feitas e como, mais uma vez, elas conseguem trazer essa questão de T'Challa e Chadwick Boseman serem uma pessoa só. E além disso, como eu disse, agora o universo da Marvel começa a fazer algum sentido novamente. Nós começamos a ver caminhos de novo do que pode acontecer e do que não pode acontecer, e isso se dá muito em Pantera Negra, Wakanda Forever, em Pantera Negra, Wakanda para sempre. O caminho começa a ser traçado, você começa a ver os caminhos surgindo ali, mas falaremos mais sobre isso ao decorrer desse vídeo, tá? O que apoia muita coisa desse filme é, obviamente, o elenco. E que elenco! Letitia Wright, a Angela Bassett, a Danai Gurira, o Tenoch Huerta, Lupita Nyong'o, Dominique Dorn, Micaela Coel. Todo esse elenco é muito maravilhoso e é muito bem entrosado. E quando eu digo que é entrosado, é pra tudo, tá? É pro drama e é também para a comédia, é também para o humor. É uma família, realmente, como eu disse no vídeo até, sem spoilers, nós sentimos que aqueles personagens são reais. É crível isso, esse universo é crível e isso se dá muito pela química que seus atores têm. Mas ó, desses nomes que eu falei pra você, o de Angela Bassett é o primor pra mim desse filme, assim. É muito interessante todas as camadas que a Angela coloca na rainha Ramonda, vendo o contexto dessa história, né? Uma mãe que perdeu o seu marido e que perdeu o seu filho 2 vezes, né? Pro blip do Thanos e agora novamente. Uma mãe que perdeu tudo e que precisa ainda ser forte e comandar um reino. É interessante como a Ramonda, ela cansou de ser uma rainha bondosa, ela está apenas cansada de perder as pessoas. E a força dessa mulher e dessa personagem é magnífica. Ela precisa domar a ameaça do mundo contra Wakanda e consegue. Ela precisa enfrentar Namor e consegue. Ela precisa ter voz perante o seu povo e ao mundo e também consegue. E ela externaliza a dor do luto e a dor da força que ela precisa fazer em 2 momentos principais. Primeiro, mais político e mais polido em todo o seu discurso na ONU e tentando descobrir quem foram os responsáveis pelo ataque à base wakandana que explora o Vibranium, e de forma totalmente pesada e visceral quando ela destitui Okoye do seu cargo de general e também de ser uma soldada Dora Milaje. E aí nessa cena, Danai Gurira também é perfeita. Nessa cena em específico, Danai consegue aprimorar a sua personagem com um drama muito interessante, com momentos de fraqueza de uma Dora Milaje, mas ao mesmo tempo, ao longo do filme, você tem vários momentos engraçadíssimos, como por exemplo, quando ela e Shuri vão buscar a Dominique Dorn, a Riri Williams na escola, e você tem a brincadeira toda da base, a brincadeira toda dela se conhecendo ali, a cara de maníaca que Danai Gurira consegue fazer. É
sensacional, assim. Se eu fosse o cara que decidia ali os nomes que vão pro Oscar, que inclusive tá chegando, hein? Começo do ano que vem, obviamente, Angela Bassett e Danai Gurira estariam na minha lista, viu? Mais um personagem interessante é o Namor. Namor consegue ser diferente do que é o Namor nos quadrinhos, porque ele é muito mais pacífico ali, ele é um passivo-agressivo, mas ao mesmo tempo ele é muito maníaco, e isso é muito interessante. O Tenoch Huerta consegue flertar com esses dois mundos e como esses dois mundos se colidem na história de Namor. O background de Namor, de ter a sua mãe tomando um veneno e começando a civilização, que ele seria rei, ele como esse soberano, ele vendo toda a questão da escravidão da época ali, dá um background muito interessante. Você entende que é um personagem quebrado e você entende o porquê ele é quebrado. E até o Michael B. Jordan, que aparece durante 5 minutos do filme, com um discurso muito poderoso, inclusive, e muito decisivo pra Shuri, é perfeito. Ele consegue ter toda essa questão do que foi o Killmonger no primeiro filme e de como tudo isso se levou, dando até uma mensagem muito interessante que eu falarei daqui a pouquinho quando entrarmos no roteiro em si. Como eu disse mais uma vez, o filme, por ser um filme, tem o roteiro com seus altos e baixos no sentido de drama e comédia, ação, drama, comédia, ação. Por esse elenco ser tão dinâmico, tão entrosado, todos esses momentos são interessantíssimos. Nenhuma piada fica cansativa, nenhum momento de drama deixa de ser drama e fica chato, fica monótono, porque todos eles são feitos de forma visceral, seja pelo background de ter o protagonista, de ter Chadwick Boseman, que era um parceiraço, assim, por todas as filmagens de todo o elenco, não mais entre nós, ou seja, pela simpatia que se criou entre o elenco, entendeu? Você vendo o filme, você repara que eles são basicamente uma grande família, unida. É muito interessante tudo que o filme traz e é interessante como o roteiro ele consegue ser muito estruturado e consegue ser muito sólido por conta do elenco. E aí, falando em roteiro, é um roteiro genial. Mais uma vez eu quero voltar nessa questão de como o Ryan Coogler pega o nosso luto e traz à tona, né? Isso no começo do filme. Por quê? Todo mundo tá chegando no cinema, eu tenho certeza que você também chegou pra assistir o filme, com a sensação de, tá, saudade de Chadwick Boseman, que falta ele faz nesse filme, o que será que vai acontecer? Ryan, ele pega essa dor recente, essa memória recente de luto que você tem, e insere isso no começo do filme. Ele apoia toda essa questão que eu falei pra você de usar a nossa dor inserida no filme desde o começo, porque tá fresco na nossa memória. Nós não entramos na história ainda, nós vamos entrar na história. Então ele pega essa informação que você já tem na sua memória e insere perfeitamente dentro do filme. E isso é potencializado quando na abertura da Marvel nós voltamos a ver as imagens de Chadwick Boseman e nós temos o total silêncio. Silêncio. É luto. O rei morreu. O rei que morreu de uma doença silenciosa e que não pediu ajuda a Shuri para uma melhora até quase o final de sua vida. Isso não soa muito parecido com Chadwick Boseman? Nós não sabíamos da doença de Chadwick Boseman até ela ser fatal a ele. É interessante esse luto, é muito interessante. Luto esse que o próprio Ryan Coogler já tinha falado que mesmo com o T'Challa, mesmo com o Chadwick Boseman no elenco, o filme trataria sobre isso, porque até o momento antes do falecimento de Chadwick Boseman, o filme trataria sobre o luto e a tristeza que T'Challa teria em ter passado 5 anos não governando o seu reino, deixando o seu povo sem um governante. Então é interessante como o Ryan Coogler faz toda essa história ser coesa, ter sentido com a vida real. É a vida imitando a arte o tempo todo nesse filme e se confundindo. Em vários momentos, se confundindo. Vida e arte se confundem em Pantera Negra 2. E essa Wakanda que T'Challa deixaria por 5 anos e acabaria voltando e que deixou com o roteiro oficial de Pantera Negra 2 é muito bem explorada, é expandida de uma forma muito linda e também humanizada quando mostra as fraquezas com os ataques que sofreu de Namor, né? E é muito interessante porque esse primeiro ataque de Namor me lembra muito do que foi uma das primeiras aparições de Namor nos quadrinhos, que foi quando ele inundou Nova York, por exemplo. Então, é muito interessante como que o Wakanda é expandida dessa forma e é mostrada de forma humana, com seus habitantes
mutantes sofrendo. Uma nação que é uma superpotência e que era até então, por conta de seu governante, por conta de seu poder, era totalmente segura, não sendo mais segura. É maravilhoso como o Wakanda é retratada de forma ainda maior, mais bonita e mais humana. E o Wakanda essa que traz os poderes para Riri Williams, né? A Ironheart, a Coração de Ferro. Era o que nós precisávamos. Nós precisávamos em algum momento ter uma tecnologia, ter um poder tecnológico equiparado ao de Tony Stark, ao Stark em si. E nós temos, obviamente, Vibranium, nós temos a Shuri, nós temos tecnologia e o Wakanda. Então, assim, em questão de caminhos para Ironheart e para tecnologia mesmo da Marvel em si, tá tudo muito coeso, porque nós temos esse universo ali. E quando esse universo acabar, se esse universo tiver o seu fim, nós temos outros caminhos que já estão começando a ser traçados. Um deles, por exemplo, são os Jovens Vingadores. Um outro caminho traçado para essa questão de tecnologia e tudo mais, e de inovação tecnológica para os personagens, para não ficar sem sentido, por exemplo, tem Quarteto Fantástico chegando por aí. E por falar em Quarteto Fantástico, a citação de que o Namor é um mutante me deixou arrepiado, assim, porque ele tá chegando, gente. Deadpool 2 tá chegando com o Wolverine no elenco, ou seja, os mutantes estão mais vivos do que nunca no MCU. Em breve nós temos mais coisas dele ali. Eu quero até ver o Namor inserido nesses mutantes, viu? Deve ser interessante, pode ser interessante. Bom, em questão de lutas, todas são perfeitas, todas são perfeitas. A luta final entre Namor e a Pantera Negra é muito selvagem, é visceral o que acontece ali, ela cortando as asas do calcanhar de Namor, ele quase morrendo, a redenção, as lutas são sensacionais, sensacionais. As lutas das Dora Milaje também são maravilhosas. Aquela primeira batalha que nós temos entre a Okoye e o General de Namor é um primor, mas eu vou falar sobre ela não agora, no ponto que eu vou falar sobre trilha sonora, que é muito importante. E isso tudo, mais uma vez, como eu disse, se dá pelo elenco e como esse elenco é inserido. Lembra que eu falei pra você que temos, né, que você viu que nós temos o Killmonger voltando? E ele dá uma construção pra Pantera Negra da Shuri muito interessante. Shuri se prepara para ser uma Pantera Negra e quando ela chega no outro lado, ela chega nos Ancestrais, não é Chadwick Boseman, não é T'Challa e não é Ramonda que ela vê. Ela vê o maravilhoso, delicioso Michael B. Jordan, ela vê o Killmonger ali. E por que isso é interessante? Porque o que movia Killmonger acaba por mover a Shuri. Shuri é movida pelo ódio nesse momento, Shuri é movida pela vingança, algo que um Pantera Negra não deve ter. E isso é inserido no diálogo em que eles têm, quando Killmonger fala que cada Pantera Negra teve uma culpa. Mas aqui eu não vou encarar como culpa, e sim como peso, como fardo do seu cargo e do seu poder. T'Chaka, o pai do Pantera Negra, tinha o peso do dever. T'Challa tinha o peso da honra. E Shuri precisa entender que o peso dela é o do perdão e da redenção. É interessantíssimo esse diálogo e como ele é colocado dessa forma, até pelo personagem que traz isso à tona para Shuri. E como eu disse, além do luto, esse é outro ponto primordial de Pantera Negra Wakanda Forever: o perdão. Namor precisa perdoar o mundo pelo que o mundo fez a ele. Shuri precisa perdoar Namor por ter matado sua mãe e atacado seu povo. E ainda perdoar a si mesma por não ter salvo seu irmão. E para encerrar esse ponto, além do perdão e do luto, o filme se consolida, o filme tem como base a cultura. E isso é muito interessante. O filme te ganha nesse momento, quando a cultura africana é explorada em sua essência, quando falamos em Wakanda, mas a cultura da América Central e da América do Sul é muito explorada em sua essência quando se fala de Talocan e quando se fala de Namor. E por falar em Namor, Tenoch Huerta é perfeito para esse papel. Ele é instável no olhar dele, nas ações, ele beira muitas vezes a loucura, mas ao mesmo tempo a sensatez de alguém muito inteligente. Ele flerta
todo o tempo entre ser um anti-herói e ser um vilão. Você o ama e o odeia em vários momentos do filme. Chega um momento que você não sabe se você tem que torcer pra ele apanhar da Shuri, se você fica feliz que a Shuri conseguiu arranhar muito ele ou quase matar ele, por exemplo, ou se você tem que ficar torcendo pra ele conseguir sair dali, pra ele conseguir sair vivo, né? Eu, por um momento, pensei realmente que Shuri ia matar ele. Aquela cena final, eu achei que Shuri não ia conseguir a sua redenção nesse momento, mas ela conseguiu a rendição de Namor nesse momento. Como eu disse, a desenvoltura dele é perfeita, ele consegue ter muita desenvoltura quando o assunto são cenas de ação, o voo dele é muito perfeito, essa questão dele voar meio que em pé, meio que pisando no ar, é muito interessante como o Namor é colocado como esse quase deus, até pela sua própria cultura, e também é muito interessante como esse personagem tem um background, você entende o background dele, você aceita o background dele, e é um background muito, mas muito entendível. A escravidão do povo dele, o porquê ele usa a palavra namor, o sem amor, é tudo muito perfeito. Esse vilão foi muito bem construído em um filme. Olha como esse roteiro é importante, gente. Tudo ali é muito legal, até aquele aceno a uma traição ou não que ele dá no final do filme ao povo de Wakanda em uma nova batalha, em Wakanda 3, por exemplo, ou em outro filme, né? Ele flerta muito entre ser esse vilão traidor e ser esse personagem com redenção, sabe? E aí, como eu disse, nós temos trilha sonora. Trilha sonora desse filme é algo perfeito. Além de viajar entre as culturas, de você ter sons ali tanto contemporâneo, quando a gente trata sobre personagens mais jovens, quanto sons e músicas muito culturais, enquanto tratamos de momentos sérios, é muito interessante como que esse filme consegue tratar com o não som, com o silêncio. Lembra daquela cena de luta entre Okoye, a general de Wakanda, e o general de Namor? Aquela cena, perceba que não tem som. Você não tem música, você não tem nada que impulsione a cena, porque ali o foco não é impulsionar a cena dessa forma, e sim nos trazer tensão. Quase no começo do filme, nós não conhecemos direito a cultura dos habitantes de Talocan, nós não conhecemos o quão sanguinário pode ser Namor. Nesse momento, a trilha é totalmente dispensável, porque a tensão que nós precisamos ter é justamente sem a trilha. Nós precisamos sentir a tensão de que a Okoye pode morrer naquele momento. Nós precisamos sentir a tensão de que qualquer um dos dois ali pode morrer naquele momento, porque nós não conhecemos aquele inimigo. E é dessa forma que a cena fica 500 vezes mais tensa. E não é só nesse momento, viu? O filme sabe trabalhar muito com a questão do som e do não som em várias cenas, principalmente as cenas de homenagem a Chadwick Boseman e que traz alguma questão de luto em si. Nós temos essa parte que eu tô falando pra você desse não som, desse luto ao extremo. Tanto que isso se reflete no público. As cenas mais pesadas de drama, era incrível o silêncio da sala de cinema. Quando o filme acaba com a Shuri fazendo aquela demonstração aprendida pela mãe, pela Ramonda, de queimar a roupa do funeral, e o filme acaba, a minha sala de cinema ficou em total silêncio ouvindo a trilha. Era como se nós que estivéssemos ali, estivéssemos sentindo na pele a dor do luto daquela protagonista. E ao mesmo tempo, homenageando Chadwick Boseman, fazendo ali 4, 5 minutos de silêncio. Eu juro pra vocês, acabando a primeira parte dos créditos, a minha sala de cinema ficou em silêncio até o final da cena pós-crédito. Bom, e pra concluir, basicamente Pantera Negra, Wakanda para sempre, Wakanda Forever, ele trata sobre o luto, essencialmente sobre o luto e todas as suas faces. Além disso, o filme consegue homenagear lindamente, perfeitamente Chadwick Boseman, o protagonista que nos deixou e esse grande talento que eu tenho certeza que você adora vários projetos dele, e ao mesmo tempo esse filme consegue dar o caminho pra Marvel. Você tem a introdução da Riri Williams dentro desse universo, você tem a introdução do Namor, que é um mutante dentro desse universo e continuará. Então, Ryan Coogler consegue fazer o seu trabalho. Todo esse peso que eu falei pra você que ele tinha nas costas e esses desafios, ele consegue resolver
todos eles. Até mesmo essa questão do universo com a cena pós-crédito, senhoras e senhores, que nós temos ali a introdução de T'Challa, o filho do rei T'Challa. É lindo. Essa cena eu chorei. Eu acabei o filme chorando com essa cena porque é deveras linda, fofíssima assim, e como que o legado da Marvel tá muito interessante pro futuro, né? Esse personagem é inserido e eu chuto que ele não voltará a ter uma aparição, por exemplo, em Jovens Vingadores que estão sendo montados, assim. Ele é a prova de que a Marvel, mesmo mostrando a fase 6, já está muito à frente disso. Ela já está pensando muito no futuro. Kevin Feige realmente é um gênio. E mais uma vez, eu quero muito ver esse filme no Oscar, não só como no primeiro filme que concorreu e ganhou por figurino, que inclusive tem que ganhar esse ano de novo, mas em outras categorias, porque ele é lindo, ele é implacável, ele é inimaginável em todos os sentidos e merece muitos prêmios a partir de agora para honrar esse elenco que fez um excelente trabalho, esse diretor e roteirista que fizeram um excelente trabalho e principalmente homenagear mais uma vez o legado de Chadwick Boseman, viu? Excelente Pantera Negra 2, lembrando que se você é daqueles que gosta de spoilers, assistiu esse vídeo até aqui, mesmo não tendo assistido o filme, vá ao cinema agora, assista e sinta tudo isso que eu falei pra você, viu? Lembrando que você me ajuda muito curtindo, comentando, se inscrevendo no Dimensão Zero, já falei demais, em breve estou de volta aqui falando mais sobre esse futuro da Marvel, sobre filmes e séries e muito mais, tá bom? Beijo, obrigado pela sua audiência, até mais.